Antes da gente ir de fato para a criação da nossa campanha, né, para startar esse projeto da primeira campanha em 30 minutos, eu preciso voltar um pouco antes e falar de um ponto que é extremamente importante. Não só importante, como ele é o 80-20 de qualquer campanha que vende todos os dias. Tá? E esse ponto é o quê? É o famoso criativo. E eu sei que muita gente tem um certo receio dessa parte, porque não sabe como faz bons criativos, não sabe que são criativos que convertem, qual é a estrutura de um bom criativo. Então eu preciso te falar que isso é fundamental. Não adianta eu falar para você, ó, você vai criar a campanha assim, 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 sendo que você não tem o principal da campanha, que é o criativo. Ou às vezes você até tem, só que é aquele criativo bem ruim. Então qual que é a nossa função quando a gente vai fazer um anúncio? É fazer a pessoa que tá rolando o feed parar e prestar atenção no que a gente está falando, seja através de uma imagem ou de um vídeo. Essa é a função do criativo, é chamar a atenção. E muita gente tem uma ideia errada do criativo, né? Acha que o criativo ele é feito para vender, sendo que não. O criativo ele é para chamar a atenção, é fazer a pessoa parar de rolar a tela e prestar atenção no que você tem para falar para ela. A venda, ela acontece na próxima etapa, seja no WhatsApp, seja numa página de vendas ou seja num quiz. Só que para chegar na próxima etapa, a gente precisa fazer o principal, que é chamar a atenção dessa pessoa. E aqui, você que tem acesso ao RDC, lá na parte de bônus, tem mais de 200 criativos prontos para você trabalhar e criar os seus próprios criativos. Ou seja, são templates prontos de alta conversão que você pode pegar aquilo de modelo e fazer da forma que você quiser, trocando fundo, colocando imagem, colocando headline. Tá tudo pronto ali o layout, você só precisa modificar com as cores da sua marca, com a promessa do seu produto. Então eu tenho certeza que isso já vai te colocar um pouco à frente e fazer você ter resultado mais rápido do que simplesmente ter que fazer um criativo da sua cabeça. E muitas vezes você não tem nem habilidade em fazer criativos, e isso acaba sendo um fator limitante para você. Então a minha ideia foi essa, colocar criativos que podem converter para você já ter o resultado mais rápido possível. E outro ponto também é o nosso agente RDC. Eu vou mostrar daqui a pouco aqui na tela como que funciona o nosso agente RDC, mas basicamente ele vai entender qual é a sua oferta, o seu produto, o seu público e vai trazer criativos para você anunciar. Não o criativo pronto, mas ele vai te trazer a headline, o texto, a legenda, para você criar tudo isso, seja no Canva com os nossos criativos prontos, ou seja no CapCut gravando um vídeo, beleza? Então eu vou abrir aqui o nosso agente RDC. Esse aqui é o nosso agente RDC. Tem uma trilha aqui somente com o link do agente RDC, mas para você não ter que parar o vídeo, parar a aula, ir lá, abrir, depois voltar aqui, eu vou deixar aqui na descrição também o link do nosso agente RDC. E qual que é a ideia aqui? Antes da gente fazer a campanha, a gente precisa do quê? De criativos para colocar nela. E para a gente startar nossa campanha inicial de 30 minutos, a gente vai precisar de pelo menos 3 criativos, tá? Eu não quero que você coloque nenhum nem dois, eu quero que você coloque pelo menos 3. Qual que é a ideia com isso? É a gente colocar mais variáveis para fazer com que o Facebook tenha mais opções para testar e encontrar de fato desses 3 quais são os melhores. Ou qual é o melhor. Mas se você já tem alguns criativos prontos, então eu tenho 9 criativos, 6 criativos, cara, excelente, a gente pode trabalhar os 9 também. Mas a princípio, se você não tem nenhum, você vai fazer pelo menos 3 para dar início na próxima etapa, fechou? Então aqui quando você abrir o nosso agente RDC, vai ter aqui algumas informações. Eu vou colocar um oi aqui só para ele startar. Ele vai pedir algumas informações, tá? Qual é o seu nome e qual o seu nicho. Porque assim ele consegue personalizar todas as ideias de anúncios criativos, copies e estratégias de campanhas de um jeito que faça sentido para sua realidade. Então beleza, eu vou colocar aqui Ayrton, tráfego pago para empreendedores. Beleza. Coloquei aqui, vamos ver o que ele vai me passar. Talvez tráfego para empreendedores, isso na base. Tá, me diz só um detalhe pra gente fazer, pra gente afinar de vez. Esses empreendedores que você atende, atuam em qual tipo de nicho? Infoprodutos, e-commerce, local, estética, fitness, financeiro. Se quiser já pode mandar um criativo ou copo que você quer melhorar. Ou pedir um roteiro de vídeo, estrutura de campanha, ideias de funil, etc. Beleza. Então eu vou colocar aqui, meu público é de diversos nichos, mas nesse momento quero focar em infoprodutos, só pra gente ter uma base aqui. Beleza, mandei para ele. Então coloco meu nome, meu nicho e quem é meu público. Aí aqui ele tá me dando as opções. Então aqui eu vou dar a opção 1, eu quero criar um roteiro de anúncio em vídeo. Não, melhor, vou fazer assim, eu quero um roteiro de anúncio em vídeo e um anúncio estático. Então eu vou pedir para ele aqui um roteiro de um anúncio em vídeo e também um criativo estático.
que é uma imagem só. Beleza? Ele colocou aqui, agora ele está pedindo um briefing rápido do produto, para ele poder fazer o anúncio também. Então, eu vou colocar aqui. Curso Ticket 197, empreendedores que vendem infoprodutos. Então eu coloquei aqui algumas informações, que é um curso, o ticket, quem é o público, a principal promessa e alguma oferta ativa ou bônus. Coloquei aqui o acesso vitalício, vamos ver o que ele vai me mandar. Então beleza, ele tá pegando aqui, já tá trazendo a estrutura do roteiro. Então, sempre que a gente pedir um roteiro para ele, ele vai mandar com 3 ganchos diferentes para a gente testar. Então, basicamente, o que é isso? Deixa eu explicar aqui para vocês. Então, aqui ele me trouxe a estrutura, que é um gancho, com 3 variações, o desenvolvimento desse roteiro e a CTA, que é o convite direto. Então, o que eu vou fazer aqui? Basicamente, eu tenho 3 inícios de vídeo. Então, eu vou gravar. Quantas vendas você já perdeu por ainda não ter uma campanha rodando? Aí eu venho. Quando eu comecei a vender infoprodutos, tal. Aí depois eu venho. Você não precisa ser gestor de tráfego para fazer a sua primeira campanha hoje. E aí eu vou para o desenvolvimento. Só que, lógico, para gravar eu não vou fazer depois vou ir para o desenvolvimento. Eu vou gravar as 3 variações, o desenvolvimento e a CTA. E aí depois eu vou juntar a primeira variação com o desenvolvimento e CTA, depois a segunda, depois a terceira. Com isso, eu vou ter 3 vídeos diferentes, variando o hook. O que é o hook? Esses segundos iniciais. Por isso que a gente sempre pede 3 variações de gancho. Porque o gancho é o primeiro impacto que a pessoa vai ter. Então pode ser que se eu escolhesse só esse primeiro aqui, eu não teria tanta relevância, tantos cliques. Mas esse segundo aqui tá melhor. Então quando eu faço as 3 variações, a minha chance de acertar ela aumenta. Então, beleza, ele me deu aqui 3 variações, o desenvolvimento disso e a CTA. E deu também a copy para o anúncio estático. Então, tá aqui, texto principal. Ainda não fez sua primeira campanha? Você pode resolver isso em menos de 30 minutos. Claro que aqui é nível de aula, eu vou pegar esse primeiro modelo mesmo pra gente exemplificar. Mas uma sugestão que eu te dou é o quê? Se você quer coisas melhores ainda, vai conversando com ele, manda tudo que você tem do seu produto, da sua marca, tudo que você já fez, você pode mandar aqui. Manda a sua página para ele analisar, suas copies, seus outros anúncios. Quanto mais informações você entregar para ele, mais assertivo vai ser o que ele vai escrever para você. Então aqui só para a gente pegar isso e transformar isso num criativo, o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui essa copy e vou fazer esse criativo aqui junto com vocês. Então eu entrei aqui no nosso pack com todos os criativos que a gente tem, para vocês usarem também, e vou transformar isso aqui na copy que ele escreveu aqui. Então vou pegar aqui o gancho, né? Ainda não fez sua primeira campanha, vou colocar aqui, ainda não fez sua primeira campanha, tá bem grande, então eu vou diminuir aqui um pouco, vou aumentar um pouquinho a largura, perfeito, deixa eu aumentar aqui um pouco, tá, acho que assim tá melhor. Deixa eu ver se consigo diminuir aqui, deixa eu clicar fora, que agora eu quero centralizar ele. Cara, eu acredito que vocês já tenham mexido no Canva, caso não tenha mexido também não tem segredo, é algo bem tranquilo mesmo. Você pode resolver isso em menos de 30 minutos, vou diminuir aqui, clico fora, arrasto aqui para o centro. Você pode resolver isso em menos de 30 minutos. Vou pegar esse texto aqui agora. Então aqui a gente tem a head, a sub-headline. Agora eu vou dar um Ctrl D aqui para duplicar isso e vou colocar essa descrição. Poderia pôr isso aqui também na descrição do post, tá? Mas aqui eu quero pôr dessa forma. Vou selecionar tudo aqui porque eu não quero que fique tudo em caixa alta, eu quero que fique em caixa baixa. Esse aqui também, esse aqui também, vou deixar aqui em caixa baixa. Só a headline que eu quero que ela fique com destaque maior. Beleza, vou vir aqui, vou diminuir um pouco, deixa eu diminuir essa fonte, tá gigantesca. Arrasto isso aqui pro centro, beleza. Vou tirar essa mãozinha que não faz sentido aqui, deixar isso aqui assim, vamos ver. Tá, agora eu vou diminuir um pouco mais. Tá muito agora, assim, aqui tá perfeito. Deixa eu diminuir um pouco esse também. 30 minutos. Deixa eu diminuir isso aqui. Não, vou aumentar um pouco. Assim. Agora, esse aqui eu vou diminuir. Deixa eu aumentar aqui um pouco a largura. Beleza, aqui. Aumentar a largura de novo. Vou aumentar mais um pouco. Aumenta aqui a largura. Fechou. Então, eu quero que tenha um... Então, isso aqui é um pouco de design também, tá? Porque a gente está dando pesos diferentes
para promessa, subheadline e descrição. Então, tudo isso aqui faz com que a pessoa leia primeiro o que está maior, depois o que está menor e depois o último. Vou colocar esse aqui, só que eu quero que ele fique um pouco mais assim, centralizado. Beleza, diminuir um pouco, que ele não pode estar com o mesmo peso da subheadline. Vou tirar o negrito dele também. Beleza, agora eu preciso, deixa eu ver se é aqui. Vou aumentar aqui um pouco a altura da linha. Beleza. Então, fechou. Já tem aqui a headline, subheadline e descrição. Aí agora, em vez de deixar esse clique para saber mais, eu vou pegar a CA que ele deixou aqui, ó. Crie sua primeira campanha em menos de 30 minutos. Vou vir aqui, Ctrl V. Vou pegar isso aqui, vou pôr no centro. A CTA eu vou deixar um pouco menor. Beleza. Então, vou colocar uma imagem aqui agora, tá? Só para me mostrar para vocês como coloca a imagem aqui dentro, ó. Eu venho aqui em Uploads, tem diversas fotos aqui. Eu vou pegar essa foto que eu acabei de subir ela e vou arrastar para cá, ó. Pronto. Aí, se eu quiser deixar um pouquinho mais centralizado, ó, eu clico 2 vezes, vai abrir isso aqui e eu dou uma modificada, ó. Deixei ela mais, estava aqui, ó, no computador, vou deixar ela mais aqui. Beleza. Aí, agora eu quero mudar essa cor, né, que não tá fazendo sentido esse verde. Então, coloquei um azul mais escuro. Aqui eu vou colocar um azul mais claro. Deixa eu ver. Tá? Não gostei de nenhum azul. Então, eu vou clicar aqui, ó, e vou escolher exatamente o azul que eu quero. Beleza? Quero esse tom aqui. Fechou. Esse aqui, não tô gostando dessa cor branca. Então, eu vou clicar aqui, ó, cor do traço. Deixar ele bem um pouco mais chamativo. Vamos ver. Ficou melhor, gostei mais. Só que aqui tá me incomodando o quê, ó? Tá vendo que aqui tem um espaço e aqui o espaço tá menor? Então, eu vou centralizar isso aqui, ó. Cadê? Aqui. Centralizei. Posso até diminuir aqui um pouco, ó. Centralizei, só que aí eu já não gostei. Se eu apertar o Alt, ó, eu consigo já mexer nas duas alturas. É que aqui tem a questão do design também, tá, gente? Como eu já trabalhei com isso, eu sou um pouco chato. Mas você não precisa se prender tanto a esses detalhes igual eu tô aqui. Beleza, coloquei aqui, fechou. Só que aqui, tá vendo? Tá tudo muito a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou destacar a headline. Então, eu posso vir aqui, ó, por um amarelo, fica demais. Deixa eu ver se tem algum tom de azul que eu gosto. Vou deixar esse aqui, ó, gostei desse. Beleza, tá? Agora aqui eu vou deixar um tomzinho mais claro, deixa eu ver. Não. Vou deixar ele branco e esse aqui eu vou mudar um pouco. Vou mudar aqui para azul, ó. Beleza, já gostei mais. E aqui na CTA eu vou pôr a mesma cor que eu pus na head. Cadê? Agora qual foi a cor? Acho que foi essa, né? Verde limão, mesma cor. Beleza. Então vamos mudar aqui, ó. Clique no link e crie sua primeira campanha em 30 minutos. Beleza? Diminuir aqui para ficar com 2 linhas. Arrasto aqui, fechou. Tá vendo quando a gente vai arrastando, ó, ele vai formando uma linha rosa? Ó, aqui indica que ele tá no centro. Senão fica um negócio torto para cá, outro torto para cá, tá vendo? Então eu gosto de, ó, centralizou e aqui centralizou. Então não tem nem como você fazer alguma coisa errada. Fechou, beleza, meu criativo tá pronto. Agora eu vou vir aqui e vou compartilhar esse criativo. Vou baixar ele. Aqui ele vai perguntar se eu quero baixar todas as páginas. Tem mais de 100 páginas, cada página com um criativo, ó. Então eu vou colocar aqui que eu quero só a página atual. Página atual, 1080 por 1080 tá ok. Beleza. E vou baixar isso aqui. Beleza, baixou e tá aqui meu criativo, ó. Meu criativo está pronto. Então, o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui para ele, faça uma descrição para o criativo estático. Então, eu vou colocar o criativo e a descrição dele. E aqui está aqui o criativo, ó. Ele me deu, ele contextualizou um pouco do que estava em cima, então eu não coloquei tudo isso aqui, ó, porque tudo no criativo ia ficar ruim. Provavelmente, o que ele queria aqui era que eu colocasse isso aqui só no criativo e isso aqui na descrição. Só que também ia ficar muito simples. Então, eu coloquei uma boa parte disso no criativo e para não ficar com muito texto, o restante eu vou pôr na descrição. Então, eu posso só copiar isso aqui e eu já tenho o meu primeiro criativo pronto. Agora, como eu falei, a gente precisa de 3. Então, o que eu vou falar para ele? Faça mais 2 variações do criativo e da descrição, pegando na dor desse público. Vai sem pontuação, sem acento, ele vai entender mesmo, tá? Então, beleza, ele vai pegar aqui, ó, variação 1, dor 1, ó. Você tenta fazer sozinho e trava. Aí ele vem, ó, criativo, descrição. Variação 2, você está perdendo vendas por não anunciar. Criativo, seu produto está pronto, mas ninguém tá vendo. Uma foto chamativa e aqui a descrição. Então, beleza, vamos pegar, deixa eu ver esse aqui. Travado no gerenciador de anúncios, crie sua primeira campanha em 30 minutos. Cara, esse aqui tá bem bacana, bem direto.
Então, vou pegar esse outro exemplo aqui, ó. Gostei dele também. Então, o que eu vou fazer aqui? Mesma coisa. Vou vir aqui, travado no gerenciador de anúncios. Cara, isso aqui é a dor mesmo. Talvez até vocês já tiveram essa dor de simplesmente travar no gerenciador de anúncios. Aqui, eu quero que fique mais aqui. Só que aqui tá muito grande, né? Tá, travado. Aqui, travado no... Aí eu vou pegar isso aqui, ó, no gerenciador de anúncios. Opa, não. Vou vir aqui e vou colocar amarelo. Beleza, deixei só esse texto. Por quê? Eu quero que a pessoa veja e se conecte com a questão do gerenciador de anúncios. Deixar aqui para cima um pouco. Vou diminuir aqui esse espaço, ó. Beleza. Só que esse ponto de exclamação aqui branco tá meio nada a ver, né? Então, fechou. Travado no gerenciador de... Posso encurtar aqui. Travado no gerenciador de anúncios. Cara, olha como é simples fazer isso aqui. Agora eu vou pegar aqui, vou subir uma outra imagem. Cara, tem umas imagens aqui muito boas. Essa aqui tá excelente. E eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem pegar imagens semelhantes a essas, tá? Beleza, carregou, arrasto pra cá, fechou. Deixa eu... aqui, só que aqui, o que eu quero fazer? Deixa eu ver. Vou deixar ela um pouquinho pra cá. Então isso aqui já vai chamar atenção de cara, né? Porque é um cara totalmente olhão esbugalhado. Deixa eu já mudar aqui o fundo pra me dar um panorama melhor. Tá, vermelho. Tá, eu gostei desse, mas eu quero um pouquinho mais escuro ainda. Perfeito. Então já mudou totalmente, né? A gente tava com o criativo todo azul, agora a gente tá com o criativo vermelho. Então isso é bacana também. Tá, deixa eu só diminuir um pouco, que eu não tô gostando muito desse texto aqui em 3, assim acho que tá melhor. Deixa eu ver como é que tá aqui. É bom dar um respiro, tá? Não gosto de colocar muito perto assim, ó. Então é bom você observar o que está sobrando em cima, embaixo. Coloquei aqui, agora vamos pegar a outra parte. Beleza, volto para cá, clique no link e crie sua primeira campanha em 30 minutos. Deixa eu diminuir aqui. Tá, deixa eu separar esse aqui. Beleza, aqui. Agora eu vou... Opa, tá. Diminuir o espaçamento também. Tem gente que gosta mais espaçado, eu não gosto tanto. Vou colocar isso aqui. Só que eu também não quero que fique muito grande, então vou deixar em letra baixa. Vou dar um Ctrl D, vou selecionar e vou copiar aquilo que eu tinha recortado antes. Então aqui, ó. Mesmo que você nunca tenha clicado em criar. Cadê? Aqui, achei o centro. Achei. Então isso aqui tá fora, né? Ó, tá vendo? Já ia ficar cagado isso aqui. Então agora aqui, vou deixar uma cor um pouco mais escura, mesmo que você nunca tenha clicado em criar. Travado no gerenciador de anúncios. Então aqui, cara, esse tá um anúncio que com certeza eu rodaria. Provavelmente eu até rode ele, tá? Não se assustem se vocês verem esse criativo. Eu só vou mexer um pouco aqui, ó, nessa borda que tô achando que tá muito arredondada. Então eu posso vir aqui, ó, tirar o arredondado ou deixar, só que deixar menos. Então, beleza, tirei um pouco da opacidade, transparência não quero mexer, também não vou animar, não vou fazer mais nada, beleza. Então, aqui eu tenho o segundo criativo. Eu não vou fazer o terceiro para a gente não estender muito essa aula, mas acho que já deu para você ter uma ideia do que você pode fazer, né? Beleza, coloquei aqui. Então, aqui eu tenho 2 criativos prontos, em coisa do quê? De 5 minutos a gente fez 2 criativos. Por isso que eu acho legal usar esses modelos que a gente tem aqui. Então pode ver, tem diversas coisas aqui para vocês usarem. Você pode usar como base isso aqui e transformar em uma coisa totalmente diferente, ó. Eu peguei essa base do criativo que a gente tinha aqui. Eu só modifiquei. Então isso é bacana que você pode fazer isso também, você já tem diversos criativos prontos. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou baixar ele, só a página que eu usei, ó, página atual. Opa, baixar. Então aqui, ó, a gente tem 2 criativos prontos, ó. Criativo 1, criativo 2. Então, beleza. Agora que a gente tem as nossas copies, os nossos textos, os nossos 3 criativos pelo menos pronto. E aqui eu dei a opção do texto, tá? Do texto não, da imagem, que é mais fácil de criar e muitas pessoas têm dúvida. Só que você pode pegar aquele roteiro também, gravar ele, fazer os cortes no CapCut e soltar esse vídeo. Eu vou fazer aulas também sobre isso, porque eu vejo que o pessoal tem muita dúvida. Quem sabe nas próximas aulas você já encontra isso aqui, mas é só para você entender que é para sair da inércia. Com isso aqui você já consegue fazer o seu primeiro anúncio e até ter vendas, beleza? Mas Ayrton, como que eu arrumo umas imagens meio estranhas assim, igual você tá usando? Cara, aqui ó, FreePic. Não sei se vocês já conhecem. Então eu tô aqui no FreePic, ó. Esse é o FreePic. E aí eu posso usar diversas imagens. Então eu vou colocar aqui homem no computador, sei lá, alguma coisa aleatória. E aí ele vai me trazer aqui, certo? Diversos homens no computador. E lembrando, tem o plano pago e o plano gratuito. Eu uso o plano pago.
dá uns R$90 por mês, tá? Vale a pena? Vale. E aí aqui, ó, tem a opção de imagens geradas por IA. Então aqui ele já vai trazer algo um pouco mais diferente. Então aqui, ó, tá vendo aí? Então tem diversas imagens. Tem essas outras. Só que além disso, eu posso vir aqui, ó, gerador de imagens. E aí o que você pode fazer? Você pode vir aqui no agente RDC, pedir para ele o que, ó? Me faça um prompt para usar no FreePic para gerar a imagem de um homem no computador. Beleza? Mandei aqui, ó, me faça um prompt e tal. E aqui ele vai escrever o prompt, ó. Ó, versão mais aspiracional, mais simples e realista, mais flat ou ilustrado. Vou colocar aqui para ele, ó. Coloque mais detalhes no prompt. Porque às vezes ele faz um prompt muito simples, eu quero algo mais detalhado. Por isso que eu falei que a gente tem que ir trabalhando com ele para ele ficando cada vez mais inteligente. Então aqui ele tinha me gerado 1, 2 linhas e aqui ele já me deu um prompt muito mais elaborado. Agora eu pego esse prompt, ó, isso é no FreePic pago, tá, gente? Então tem que ter aqui a versão paga. Mas eu vou jogar esse prompt aqui e vou gerar. Vamos ver o que ele vai trazer. Ó, aquelas imagens que eu falei que eu gerei, ó, foi tudo jogando o prompt lá no agente RDC e ele foi me trazendo essas imagens, ó. Então, para colocar isso aqui, eu coloquei estilo 3D. Quando você for fazer, você pode pedir isso também. Então, ele gera umas imagens, ó, um pouco mais diferentes, ó. Olha só. Então, tudo isso aqui chama atenção e muda totalmente seu criativo. Então, tenha isso em mente. Chamar atenção é fundamental. Então, vamos ver o que ele criou já. Ó, ele trouxe umas imagens um pouco genéricas ainda. Então, eu vou colocar aqui, ó, estilo 3D Pixar. Vamos ver. Então, isso aqui é tudo que eu tô dando informação para ele, ele vai entendendo cada vez mais e vai criando coisas melhores, tá? Vou pegar essa segunda versão, vou vir aqui no FreePic, colar. Vamos ver o que ele vai gerar agora. Ó, já tá diferente. E aí aqui eu posso ir trabalhando cada vez mais. Então, coloquei aqui, ó, quero ele com cara de estressado e bravo. Não, ele tá gerando a imagem. Quero o prompt com cara de estressado e bravo. Mandei aqui. Tá tudo errado, tá vendo? Mas ele entendeu a ideia. Copiar aqui. Vou vir aqui no FreePic. E aí, cada vez que você gera, tem os créditos, tá? Não é um negócio infinito, ó. Eu tenho 18 mil créditos por mês. Aqui eu já gastei 4.750. Olha como já mudou. Então, cara, você entende que isso aqui... Deixa eu abrir as duas, né? O que você acha que chama mais atenção? Eu fazer um criativo com uma imagem dessa, você tá cansado de fazer anúncio. Cara, o cara não tá com uma cara de que tá bravo, nada. É uma imagem certamente genérica, que passaria despercebida. Só que talvez se eu usar essa imagem aqui, chame mais atenção. Você concorda? Então, é aquilo que eu falei, ó. A gente vai trabalhando. A gente fez a primeira versão, não gostamos. Essa aqui eu também achei ainda muito simples. Aqui eu nem entendi o que aconteceu. Mas, ó, aqui ele já fez uma parada um pouco mais legal, ó. Inclusive, essas imagens aqui eu vou baixar, que eu vou utilizar elas também, porque tudo é teste. E como vocês vão ver nos próximos modos, aqui nem tanto, né? Mas nos próximos modos vocês vão ver que eu falo muito sobre teste e muita quantidade de criativo, porque não é fácil validar um criativo. Então, quanto mais criativos você testa, mais você valida. Mas então aqui, a título de exemplo, a gente entendeu como a gente faz para criar um criativo bacana que vai gerar resultado, como que a gente vai pegar aquela copy e transformar aquilo numa imagem de fato, como que a gente vai criar a imagem dentro do FreePic. Então, tudo que antecede a criação da campanha a gente já entendeu. E é igual eu falei, da mesma forma que eu fiz com o prompt aqui, que eu fui pedindo para ele melhorar cada vez mais, eu posso fazer com a copy. Então eu posso falar, pô, chat, essa copy aí tá muito fraca, melhora, eu quero algo mais agressivo, algo que pegue mais na dor do meu público. Claro que aqui eu não dei muitas informações para ele, então ele ia fazer algo mais genérico mesmo. Mas quanto mais informação eu dou para ele, mais inteligente esse cara aqui vai ficar para você. Então ele vai ser um funcionário extremamente importante na sua equipe daqui para frente. E eu quero que você teste ele muito, mas muito mesmo. Depois tem a trilha ali do agente RDC, entra lá que você vai ver tudo que ele pode fazer também pelo seu negócio, pela sua empresa. Basicamente aí você pode ter uns 5 funcionários só usando o agente RDC. Então, nessa aula aqui é isso. Inclusive aqui eu vou pegar essas imagens que a gente gerou, tudo que a gente fez aqui, vou deixar na descrição dessa aula também, a título de aula, ou se você quiser utilizar de alguma forma também. E é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Ficou uma aula um pouco mais longa do que eu gostaria, mas é fundamental para a gente entender todo esse processo. E agora a gente vai, de fato, fazer a nossa campanha em menos de 30 minutos. Tamo junto e até a próxima aula.